Antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer uma reclamação porque tá começando a ficar feio pra três. A Marta e a Fina, elas estão sofrendo com a lesbofobia da emissora e isso tá ficando cada vez mais claro porque ultimamente elas não têm demonstrado tanto afeto, elas não têm trocado beijos enquanto outros casais têm se beijado. A Digna e o Damian, a Cláudia e o Matteo, que também, assim como a Marta e a Fina, vivem um amor proibido, afinal de contas ele é um padre, ele já está casado com Jesus, mas ele e a Cláudia, apesar de viverem esse amor proibido, eles se beijam em um espaço em que eles correm o risco de serem descobertos, assim como a Marta e a Fina essa semana, que estavam na loja. Eu acho que aconteceu no mesmo episódio, no mesmo capítulo, inclusive, não tinha ninguém lá e as duas trocaram apenas olhares, aquele toque na mão que a gente já tá cansada de ver, enquanto a Cláudia e o Matteo estavam no mesmo espaço, também não tinha ninguém, e eles conseguiram se beijar. Se isso não é lesbofobia, eu não sei o que é. O que eu acho muito curioso é que antigamente, a exemplo de Luizita e Amélia, esses boicotes não aconteciam tanto. Elas não tiveram muitos beijos calorosos, mas elas tiveram mais proximidade, elas tiveram alguns outros beijos assim mais curtos. E agora voltando para Sonhos de Libertar, a gente viu a Marta e a Fina se beijando, jogando uma outra na parede. E qual o sentido de retroceder agora, de cortar a demonstração de afeto entre as duas? Não faz sentido. A gente sabe o motivo, mas assim, sabe, já que já mostrou, agora vocês estão com a faca e o queijo na mão, mas a atriz tá preferindo socar a faca no nosso cu. Então é só isso mesmo que eu gostaria de falar. Eu vou fazer algumas reclamações pontuais conforme o semanário for andando, mas é isso aí, vamos começar. Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé e, como vocês puderam perceber, eu tô um pouco revoltada, mas nem por isso eu ia deixar de fazer o semanário dessa semana. Uma decisão do Damian na segunda-feira mudou totalmente os rumos da novela, viu ali um clima de tensão entre os brothers, porque ele reuniu os filhos para avisar que ele havia feito uma mudança de testamento. Isso, o corpo do Jaime não tinha nem esfriado direito. Tava todo mundo ali com a sua roupa de luto ainda, a mesma roupa do enterro e da missa. Então assim, o Damian, ele tava com pressa de resolver a situação. A mudança no testamento é que a Digna vai começar a fazer parte dele. E aí que obviamente o Jesus se revolta, ele grita, esperneia, não leva um tapa do Damian. A Marta, ela diz que não concorda, até Jesus fala, tá vendo? A Marta concorda comigo, mas a Marta diz que precisa pensar um pouco na decisão do pai, afinal de contas ela ainda está digerindo o luto do marido dela. O Damian, ele não respeita nem isso, né? Ele só respeita a si mesmo. Enfim, aí o Andrés fica do lado do pai, fala o que o pai decide pra ele. Aí começa a se criar esse clima ali de desordem entre os de la Reina. Depois a Marta, ela vai até a loja pra ver como é que as coisas estão, pra falar que ela não vai poder ficar muito ali, afinal de contas ela, né, está de luto. A Carmen fala que tudo bem, que ela e as meninas vão cuidar do espaço, que a dona Marta deve tirar o tempo que ela necessita para digerir essa situação. E ela acaba se esquecendo de que vai haver um evento que é muito importante, que é para aproximar mais as freguesas fiéis da loja. E é aí que a Carmen fica a cargo disso. Elas enfeitam a loja com vários laços. Eu achei a decoração um pouco exagerada, mas tudo bem. E depois ali, quando a Marta e a Fina ficam sozinhas, a Fina diz pra Marta que gostaria de ter ligado pra ela, mas que resolveu não fazer, porque outra pessoa poderia atender o telefone, geraria uma situação desconfortável. A Marta falou que ela gostaria de ter recebido aquela ligação, a Fina, mas eu não queria ter arriscado e coisa e tal. E no dia seguinte vai ter o casamento do Damian e a Marta então decidiu ir pra Barcelona depois do evento. Ela comunica a Fina, vamos pra Barcelona. E a Fina, mas as pessoas vão ficar desconfiadas, você precisa esperar um pouco o luto, você partir pode gerar algum certo tipo de desconfiança. A Marta fala que não se importa, que ela sabe o que o Jaime queria pra ela e ela fala, Fina, vamos ser felizes. E aí a Fina, ela fica um pouco esperançosa, mas ela também fica um pouco assim com a situação. E aí é nesse momento que as duas poderiam ter se beijado, ter se abraçado com mais intensidade, mas não. E foi nesse mesmo capítulo que a Cláudia e o Matteo se beijaram. Então assim, né, a 3, vamos voltar a pôr ordem nessa casa, parar de gracinha? E aí no outro dia o Damian chama a Marta pra conversar no escritório, ele fala que vai tomar uma decisão porque o Jesus tá passando dos limites, como se ele já não tivesse ultrapassado todos os limites, né, até aqueles que ainda não foram colocados, e que por isso ele precisa ser castigado de uma maneira exemplar. Ele fala que essa decisão de castigar o Jesus é pela Júlia, que não tá mais ali, é
pela Digna e é pela Marta. Marta, por mim, você pode ficar despreocupado porque eu vou pra Barcelona e é bom que eu tomo até uma certa distância de todo esse circo. Ela não fala todo esse circo, mas, né, tem um circo montado ali. Damião, então, anuncia que vai tirar o cargo de presidente da fábrica de Jesus. A Marta fica chocada, perguntando como assim, o que tá acontecendo. Damião fala que gostaria que a Marta pensasse em aceitar o cargo. O que eu achei curioso é que primeiro ele fala todo o discurso de dar uma lição em Jesus, que Jesus precisa aprender e que não sei o que, como justificativa para dar o cargo pra Marta. Ele não fala de início que a Marta merece o cargo porque ela trabalhou igual uma condenada. Esse discurso vem depois. Então ele reconhece que a Marta está à altura do cargo, mas ela só vai receber esse cargo porque ele precisa dar uma lição em Jesus. Aí a gente tem um breve momento assim de suspiro de alívio, porque a Marta fala: bom, mas se eu ficar aqui em Toledo significa renunciar à Fina. Aí o Damião fala: eu não posso te pedir isso. E aí a Marta fica: você tá mudando de opinião sobre o meu relacionamento com a Fina? Um pouco infeliz, o Damião fala que não entende, não pode dar a bênção a Marta. A Marta fala: mas não é nem isso que eu tô te pedindo, eu só quero que você me aceite como eu sou. E o Damião: bom, mas acima de tudo você é minha filha, eu devo te aceitar como você é, e eu entendo que você quer que ela, né, que a Fina, fique aqui com você. A Marta diz que precisa pensar, aí ela fala sobre as fotos. O Damião: essas fotos são águas passadas. A Marta: mas o Jesus pode usá-las a qualquer momento pra me tirar desse cargo. Aí o Damião: relaxa que eu vou me encarregar do Jesus. E aí a Marta volta a falar das fotos e sobre a questão de elas irem pra cadeia. O Damião: fica tranquila que eu estou aqui para protegê-la. Nessa proteção eu entendi que também incluía a Fina, não só por ela ser filha do Isidro. Eu acho que o fato da Fina ser filha do Isidro nem pesa tanto, mas o fato da Fina ser uma pessoa que a Marta ama e que ela tá claramente protegendo com unhas e dentes, pesa bastante pro Damião estender essa proteção até ela. Também ele não tá fazendo mais do que a obrigação dele, tem que proteger as duas sim. E depois a Marta sugere que talvez seja melhor pro Andrés ficar com o cargo. E aí o Damião fica: mas assim eu tô entendendo então que eu não tenho opção. E a Marta: bom, o Jesus se transformou num monstro bem diante do seu nariz. Não mentiu, né? Damião até inclusive ajudou a esse monstro ficar do tamanho que ele é. Os dois vão continuar a conversa, mas a Digna acaba aparecendo ali no escritório interrompendo a conversa entre os dois. Aí o Damião está lá na empresa, ele tá com acho que é tipo um cinzeiro assim, e com alguma coisa queimando. E aí Jesus entra e pergunta o que é que tá acontecendo, né? Que é aquilo, que são os negativos das fotos que o Damião tá queimando. E aí o Jesus fica louco, ele fala que é um absurdo, que o fato do Damião queimar os negativos não apaga a conduta da Marta. E aí o Damião fala: e quem é você pra julgar? Eu olho pra você e eu sinto arrepios. Os dois começam a ter uma discussão muito feia e Jesus começa a perceber que ele tá perdendo o posto de favoritismo dele, ele tá deixando de ser protegido, tanto que em um determinado momento ele dá muito uma de menino mimado e fala: por que é que você tá deixando de me proteger? Enfim. E aí nessa conversa o Damião fala novamente que a Digna vai ser dona majoritária da empresa quando o Damião bater as botas. No começo eu fiquei meio assim, da Digna ser a dona. Eu falei assim: gente, meio nada a ver. Só que é o mínimo do mínimo que o Damião tem que fazer depois de tudo que ele aprontou com as famílias Merino. Com a família Merino. Aí o Damião fala: você está demitido, a sua irmã vai ficar com o seu cargo. Jesus, muito bravo, fala: esse é o preço para ela não ir para Barcelona, né? E tenho certeza que foi ela que pediu isso pra você a troco de não ir embora. Aí o Damião fala: é aí que você se engana, porque a sugestão foi dada por mim, a gente só precisa ver se ela vai aceitar ou não. Jesus pergunta: é sério que você vai deixar a empresa na mão de uma invertida? A Marta é invertida, mas ela tem caráter e não tem homicídio nas costas, né, Jesus? Então assim, o que é que pesa mais? E o Jesus fala que se a sapatonice da irmã vier a público vai ser um escândalo e que vai impactar negativamente na empresa, que Damião vai se arrepender. Aí o Damião: você fala de escândalo, mas você cometeu mais crimes do que os que estão previstos no Código Penal. E nessa
E nessa hora eu ri porque realmente o Jesus gabaritou o Código Penal espanhol todinho. E talvez devam ter criado um novo Código Penal só para abarcar os crimes que ele cometeu, de tanta coisa errada que esse careca fez. Eles continuam discutindo e o Damian fala: sobre a sua irmã, você vai ficar calado. Aí lá na casa grande, já tá de noite, a Marta tá sentada no sofá escrevendo alguma coisa quando Jesus chega e fala que a Marta manteve a questão do cargo em segredo e que aquilo foi uma apunhalada pelas costas. Ele é muito cínico, cara, ele é muito falso. Como que ele tem coragem de falar que a Marta o apunhalou pelas costas, sendo que ele estava a ponto de entregar a irmã dela de bandeja na cadeia, assim, sabe? Tipo assim, toma essa sapatão aí, coloca ela e a outra invertida aí atrás das grades. Pô, ele é muito cínico, gente. Nossa, o Jesus, ele me irrita muito, 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 muito. Não só a mim, né? Todo mundo. Inclusive, eu acho que a novela se chama Sonhos de Liberdade, porque é o sonho da galera se ver livre do Jesus, porque ele atormenta todo mundo, ele não dá um minuto de paz. Jesus começa com aquele tom ameaçador dele, falando: você não vai aceitar esse cargo. A Marta: eu vou pensar, eu só estava esperando o pai falar com você, primeiro por uma questão de respeito. Jesus responde que a Marta precisa agir de bom senso, aí ela fala: senão você vai me denunciar com as fotos? Jesus: eu não faria isso, você é a minha irmã. Cara, ai... E aí a Marta começa a pensar e fala: por que você tá agindo assim? Já era pra você ter tomado alguma atitude, a não ser que você não possa me chantagear mais. Jesus diz que cedo ou tarde a notícia pode se espalhar, porque já tem muita gente sabendo do segredo. Aqui, infelizmente, eu vou ter que concordar com ele, porque tem muita gente sabendo, só que essas pessoas são decentes e elas não vão abrir a boca, né? E a Marta fica: você não tem mais as fotos. Aí ele começa a intimidar a Marta, falando que o cargo é muito difícil, que ele é muito grandioso, que não é como manejar as campanhas que a Marta faz. E aí ela fala: mas o pai não acha isso. Jesus então diz: porque tem decisões que nem todo mundo está disposto a tomar, principalmente quando se é... Aí a Marta: uma mulher? Completa a frase. Ele: não, você já fez isso. E aí Jesus fala: você acha que o pai vai te aceitar, né? Isso daí é só uma manobra pra me punir, mas assim que a ficha dele cair, ele vai te afastar da empresa, assim como ele te afastou da premiação. E aí a Marta já começa a ficar cansada e fala: dá uma seguradinha na sua boca, porque você já tá começando a soar patético. Aí ele tem a ousadia de pegar a Marta pelo braço e falar: eu não vou ficar de braços cruzados. E aí a Marta, sem esboçar uma unidade de medo, ela olha para Jesus e fala que ainda não disse oficialmente sim, mas que ele terá o prazer de ser o primeiro a saber. Assim que vas a ser o primeiro em ter o prazer de saberlo. Acepto o puesto. E no final dessa cena eu bati palma pros dois, porque o Alan e a Marta, eles entregaram uma atuação fenomenal. Aí no outro dia, mais uma vez, o Damian reúne os filhos na sala pra falar sobre o casamento e pra falar também sobre a Marta ter aceitado o cargo. E aí Jesus, juntando o combo casamento, que ele não tá feliz com o casamento do pai, mas a questão do cargo, ele dá um show, ele diz que ele não estará presente no casamento e que é pra Marta se cuidar, porque ele vai encher o caminho dela de caco de vidro. E ele sai da sala, o Damian também sai e fica o Andrés e a Marta. O Andrés vai dar um abraço na irmã de parabenização pelo cargo e também pra suavizar o clima ali. E aí a Marta fala: nossa, você não sabe o quanto eu tava precisando desse abraço. Eles falam que essa notícia é boa pra ver como o irmão ficou abalado e que a Marta ficar em Toledo já é uma boa notícia. E aí ela fala: tomara que eu não me arrependa disso. A gente também espera, Marta, que você não se arrependa. E o evento que teve na loja foi um sucesso. As freguesas elogiaram, fizeram a limpa na loja, elogiaram a equipe. E a Fina foi até o escritório contar pra Marta sobre o sucesso que foi. Aí a Fina pergunta: por que é que você não passou na loja? A Marta: bom, eu precisava tomar posse do meu novo cargo. E aí ela senta na cadeira. E aí nesse momento eu fiquei abaladíssima, porque uma mulher com poder, meninas, abala demais a minha vida. E aí ela senta na cadeira com aquela pose de diretora e vai contar pra Fina como que aconteceu, né, essa mudança, e fala que tudo aconteceu muito rápido e que por isso ela não conseguiu contar a Fina antes de dizer sim pro pai. As duas comemoram, a Fina fica muito feliz pela esposa dela ter conseguido o cargo, mas ela fala: e como que fica Barcelona? Porque em algum momento o seu irmão vai usar as fotos pra tirar você do cargo. E aí a Marta fala pra Fina que nada vai acontecer, porque Damian destruiu os negativos, que as coisas entre os dois estão se suavizando. E aí a Fina com aquela carinha assim de iludida, né? Tipo assim: nossa, isso tá acontecendo mesmo.
se elas estão fora de perigo e a Marta, o pesadelo acabou. Eu gostei muito dessa sensação de alívio, foi como a Fina falou, a gente tirou um puta peso das nossas costas, né? E realmente sair dessa mira, né, de ser um alvo constante, foi muito bom pra elas, trouxe um pouquinho de paz. E a Marta fala que elas não precisam mais fugir e que a Fina pode ficar com o pai dela, já que se sentia culpada por se separar do pai. E aí a Marta fala que nada nem ninguém vai perturbá-las ali na colônia, principalmente agora com o cargo da Marta. Mas a Marta percebe que a Fina parece não estar tão feliz assim. Ela pergunta: você não ficou feliz? O que é que tá acontecendo? Por que você tá assim? A Fina fala: não, eu tô feliz, mas é que em Barcelona nós moraríamos juntas, né? Mas tudo bem, a gente fica aqui mesmo, fica cada uma no seu canto. Marta diz: não, a gente vai encontrar um jeito de fazer isso funcionar. E você dorme na minha casa já, né? A Fina: sim, mas né, lá embaixo junto com o meu pai. E aí eu vi no Blue Sky algumas pessoas comentando que talvez isso deu uma brecha para que a Fina passe a noite com a Marta em algum momento lá na casa grande. E aí eu espero que troquem a cama, porque sim, dormir na mesma cama que a Marta e o Jaime dormiam, não. Compra uma cama de viúva, passa na Ortobon, pede um colchão de viúva, uma cama também, troca tudo, porque ninguém merece, né? Eu gostaria muito que isso acontecesse e que a gente visse as duas dormindo abraçadas ou acordando abraçadas, igual a gente viu o Mateu e a Cláudia acordando essa semana também. Essa semana a Cláudia e o Mateu tiveram tudo que Fina e Marta não tiveram. Passaram a noite juntos, se beijaram, acordaram juntos, a Cláudia deitada assim no ombro do Mateu. Eu só queria a Marta deitada no ombro da Fina também, a Fina fazendo carinhos na esposa dela. Quem sabe um dia, né, a 3. Marta: não, a gente vai resolver isso, o importante é que agora nós estamos a salvo, porque eu não me perdoaria se alguma coisa acontecesse com você. E aí a Marta e a Fina se abraçam e a gente percebe que a Fina, ela tá feliz, mas se ela pensar muito, ela chora, porque ela só queria viver uma vida de casada com a esposa dela. E eu não tiro a razão da Fina. Ela tá numa de crise expectativa, baixa expectativa há muito tempo. Então eu acho que em algum momento ela pode surtar com a Marta, e se ela surtar eu vou passar o maior pano possível pra ela, porque ela vai estar na razão dela. Ela tem motivos pra se sentir infeliz, né? Se sentir feliz de estar com a esposa dela e estar fora de perigo, mas se sentir infeliz de não ter essas coisas que elas, né? Porque a Marta também queria, junto com a Fina, ir embora de Toledo e ficar mais tempo juntas e tal. Mas o trabalho pra Marta é muito importante. Eu só espero que a Marta não se torne uma Betty Porter e coloque o trabalho à frente do relacionamento dela. Talvez isso já esteja acontecendo, mas eu acho que ainda é muito cedo pra gente dizer com certeza sim, né? E aí, nesse momento que as duas estavam no escritório sozinhas, era um ótimo momento pra o quê? Para as duas se beijarem. As duas estão num espaço fechado, sem ninguém. Era mais do que justo a Fina, quando a Marta sentou na cadeira, a Fina poderia sentar no colo dela e dar um abraço, ou dar aqueles beijinhos que ela já deu na Marta quando ela falou te amo seguidas vezes. Eu vou colocar a cena aqui. Beijos igual a esse. Era um momento perfeito, entendeu? Aí depois que a Fina saiu, o cunhado dela, o mais insuportável, conhecido como Jesus, entrou no escritório a Marta. Eu acho bom você começar a ter o costume de ligar pra saber se você pode entrar. E aí ele... talvez eu tenha que fazer isso mesmo, porque eu não quero ter nenhuma surpresa desagradável. A Isabel me falou que você estava ocupada. E aí a Marta simplesmente ignora ele, e aí ele vai pegar as coisas dele que estão ali no escritório. Ele fala: espero que você permita que eu venha aqui no escritório entre uma reunião e outra. Ele tem um movimento assim que eu levei um susto. Eu levei o susto 2 vezes porque eu sou otária. Mas eu levei susto 2 vezes porque ele bate assim na mesa, ele vai um pouco pra cima da Marta. E ele fala que o cargo... aquela história, né, de que o cargo é muito grande. E quando o Damian recobrar a razão, vai pedir de joelhos pra Jesus voltar. Aí a Marta só olha pra cara dele e fala assim: se o pai me pedir, eu farei isso com o maior prazer. E aí a Isabel vai passar uma demanda de trabalho ali. Ela começa a puxar o saco da Marta, mas a Marta não cai no papinho dela, o que é ótimo, porque ela ainda continua de amizade com o Jesus. Tanto que teve o maior bafão. Gente, a novela Sexta-feira foi um bafão, porque a Isabel entregou pra Jesus novas fotos, dessa vez do Gervásio com o Mário, com o marido dele. Jesus vai usar isso pra chantagear o pai. Ele já fez isso, né? Tanto que o caldo entornou feio na sexta-feira. A Digna ouviu a conversa dos dois sobre como o Gervásio morreu e que Damian tem muita culpa nisso. Gente,
eu tô com muita dó da Digna, muita dó. E aí, segunda-feira, o caldo vai continuar entornando. Inclusive, eu ri muito do Avance, porque apareceu o Damian partindo pra cima de Jesus. Eu achei muito engraçado. Antes tarde do que mais tarde, né? Dar uma surra no seu filho. A Marta ali, toda pomposa com a sua Sharp e chique pro casamento, tentando separar a briga. Ela vai ficar sabendo que o Gervásio era um invertido também. Não quero nem pensar na reação dela quando ela descobrir por que é que o Gervásio morreu e que o pai dela tem grande culpa nisso. Nossa, isso vai ser pesado demais. E eu espero que o Jesus desconte todo o ódio que ele tá sentindo no pai dele. Deixa a irmã dele em paz. Deixa a cunhada dele em paz. Eu vi algumas pessoas no Blue Sky, num grupo que eu tô no Telegram, falando sobre um suposto sequestro. Não sei de onde tiraram essa informação, é só hipótese mesmo, mas que talvez o Jesus sequestre a Fina. Espero que não, mas pelo andar da carruagem vai sobrar alguma coisa pra Marta e pra Fina, principalmente agora que a Marta é a manda-chuva. Eu continuo assistindo a novela completa. Eu nem lembro em que capítulo eu tô, mas eu não gosto mais do Andrés. Eu gostava dele quando eu via ele nas cenas de Mafim, mas eu não gosto dele porque ele é um lixo de pessoa. A Maria é uma coitada, ela tá sendo feita de trouxa desde o dia 1 que ela pisa em Toledo. Tô achando as atitudes do Andrés todas ridículas. Eu acho que a Marta deveria ensinar pra cunhada dela a arte de sapatear, porque a Maria não merece ficar sofrendo na mão desse idiota. Ainda bem que ela tem a Rema, que é amiga dela, né? E, infelizmente, eu acho que eu vou ter que dar razão pras maluquices da Maria, coitada. Mas, enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do semanário de hoje. Vamos literalmente esperar as cenas dos próximos capítulos, que promete muita emoção. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!